E aí, Power, como é que você está? Está menos ansioso? Já começou a fazer o controle dos 10% na conta? Espero que sim. Se ainda não começou, espero que comece o mais rápido possível. Depende só de você. Na nossa jornada Play Power para a blindagem financeira, nós já vimos aqui ansiedade, passamos pelo o poder dos 10%. Espero que tenha gostado. E vamos entrar em histórias reais para motivar e sorrir. O que vem a ser as histórias reais para motivar e sorrir? Tem a ver com a história de um grande cara, de um cara que eu modelo, né, na programação neurolinguística, fala sobre modelagem. Se tiver um tempo aqui, vou falar mais sobre isso. O modelar nada mais é do que se espelhar, espelhar-se em alguém. E eu me espelho nele. Está curioso para saber? Esse cara é fantástico, de uma simplicidade tremenda, mas de uma inteligência rara e de um cara conectado com Deus, vamos dizer assim. E voltando nos círculos Power, nesses círculos aqui, observando a vida dele, com certeza ele tem assim vários pontos desse círculo. E não vou mentir para você, alguns círculos desses círculos Power aqui foram preenchidos a partir da vida dele. Quem é ele? Sem demora, é esse cara aqui. Qual o nome dele? Ele se chama John Templeton. John Templeton. E John Templeton nasceu em 1912, numa cidade pequena do Tennessee. E ele foi um homem de muita decência e muita fé. E alguns livros não oficiais contam que o pai dele era advogado, e lá nessa cidade lá do Tennessee, ele ficava, a casa dele dava para a praça. E conta-se a história que o pai dele ficava vendo a narrativa dos leilões que aconteciam na praça pública, que a casa dele era de frente. Então, se a casa dele era de frente para uma praça, ele já vivia num certo centro da cidade, né? A casa era boa. E isso em 1910, né? 1905. E aconteciam os leilões. E a história conta que o pai dele deixava para comprar sempre as carroças de burro as carroças de burros mais baratas no fim da tarde. Eram aquelas carroças de burro que ia para o leilão, né? E ninguém queria, ninguém dava nada por elas. O pai dele, John Templeton, e descia do primeiro andar, ia correndo lá no leiloeiro, na praça, e comprava por 2, 3, 5 dólares uma carroça de burro com burro também. E no outro dia, uma semana depois, vendia a um preço muito bacana. E esse princípio que é um princípio que John Templeton carrega, que é o de pesquisar boas barganhas, ele aprendeu com o pai. Aos 14 anos de idade, John Templeton já tinha duas casinhas alugadas na cidade do Tennessee, dada a sua desenvoltura para o empreendedorismo, sua habilidade de economizar bastante. Se formou em Oxford. Essa foi sua segunda formatura. A primeira formatura dele foi em economia, na Yale, e nos Estados Unidos. Depois ele se formou-se em direito em 1934, 36, na Inglaterra. E assim começou a vida de John Templeton. E o que ele aprendeu com a mãe dele, claro, como mostra nessa foto aí. A mãe dele participava de uma igreja no Tennessee. E a mãe dele fundou uma igreja, ela construiu uma igreja do zero. Só com a sua articulação, rede de amigos, rede de amizades, e o próprio lá, pastor da região, né? Que deve ser um pastor, deveria ser um pastor, porque a origem americana ela é protestante. Então, eles eram da igreja presbiteriana. E no futuro, John Templeton foi um grande presbítero nessa igreja, na igreja que ele frequentou. E a sua mãe construiu algumas igrejas, viu? Então, com o pai ele aprendeu grandes barganhas, com a mãe ele aprendeu a doar e a ter boas redes de contato. Vem comigo na história. Se formou em Oxford, como eu falei, e rodou o mundo.
E quando é que ele se formou? Na primeira formatura dele, aconteceu o grande crash, em 1929, a grande quebra da Bolsa de Nova York. E o pai dele manda um telegrama para ele: filho, não tenho como pagar mais a sua faculdade. E agora? E de imediato ele começou a trabalhar fazendo a faculdade para custear seus estudos. E assim foi feito. Terminou seu primeiro estudo de economia e foi viajar. Foi para a Inglaterra, terminou depois tipo uma pós-graduação em Direito. E de lá pegou sua bagagem, sua mala e foi para a China. E John Templeton pegou o mundo, pegou a Primeira Guerra Mundial, pegou a Segunda Guerra Mundial. Ele vivenciou isso. E quando ele chegou na China, ele viu um país devastado, né? Ele chegou na Ásia Menor, Ásia Maior e viu países devastados. E da mesma forma, no Japão, na Segunda Guerra, ele viu um Japão devastado. O que foi que aconteceu nessa viagem de 6 anos? Ele aprendeu a ver o que ninguém conseguia ver. Ele começou a ver oportunidades onde ninguém conseguia ver, porque ele viu com os próprios olhos. Empresas baratas, né? Empresas de primeira necessidade, como energia, água, a telefonia nascendo também, o maquinário a vapor, a máquina elétrica, os carros começando a surgir na Revolução Industrial. E ele conseguiu enxergar o que ninguém enxergava. Volta para os Estados Unidos, depois de passar alguns anos nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, as empresas ficaram devastadas, as pessoas ficaram, todo mundo ficou devastado. O que foi que aconteceu? Ele comprou 104 ações na Bolsa de Nova York, de empresas que estavam muito ruins na Grande Depressão e se recuperando da Grande Depressão. E o que aconteceu? Essas compras dele, das 104 empresas, só 4 faliram e as 100 empresas prosperaram. E ele triplicou, quadruplicou seus ganhos. Nisso, por volta de 1950, funda então a sua própria corretora de investimentos, né, de fundos de investimentos, John Templeton. Qual a sacada dele? Ele disse: rapaz, aqui nos Estados Unidos a vida é cara. Foi que ele fez. Ele se mudou para as Bahamas para ter uma vida mais barata, mas também foi para economizar impostos, já que as Bahamas e as Ilhas Virgens Bahamas fazem parte da Inglaterra e lá os impostos eram menores e o custo de vida, ponto, era menor. Então, o que foi que ele fez? Rodou o mundo atrás de barganhas, manteve sua rede de contatos e foi morar num lugar onde o custo de vida era bastante baixo. Para quê? Para potencializar o que ele sabia fazer de melhor. Resumindo, em 1980, por volta de 80, ele foi condecorado como Cavaleiro da Coroa Britânica pela Rainha Elizabeth II, pelos seus feitos, várias escolas, vários hospitais. Ele era conhecido por sua filantropia. Como eu falei, em 1954, ele inaugura a Fundação John Templeton. E essa fundação existe e passou a existir para financiar estudos sobre a espiritualidade. E qual era a meta dele? Pagar sempre a mais do que o prêmio Nobel. Então, até hoje, desde 1954, John Templeton financia estudos que ligam a matéria humana, o dia a dia do ser humano, à espiritualidade, por ele ser cristão e acreditar em Deus. E ele sempre acreditou e exaltou a espiritualidade e sempre disse que tudo estava conectado no universo. Aos 90 anos, chegava a trabalhar até 12 horas por dia, que é uma das coisas que eu não recomendo na vida Play Power. Mas ele vem de uma geração, né, que é de muito trabalho, de trabalhar muito, arduamente. E, infelizmente, faleceu em 2008, um pouco antes da crise do subprime americano. Ele levou uma vida estoica, uma vida simples, uma vida focada nos negócios e principalmente focada na filantropia, no doar. Ele tinha uma vida simples nas Bahamas para ter um custo de vida operacional simples para poder beneficiar os outros com a sua prosperidade e riqueza. E também aprendeu que o estilo de vida de ter riqueza, de ter e conseguir acumular,
É exatamente isso, não adianta. A vida que a gente vê nos livros, revistas, propaganda, no marketing, ela tem um pouco da vida desejo que todo mundo quer, mas engana todo mundo, pensando que os ricos vivem vidas luxuosas e de altos gastos. Esse caminho a gente já sabe onde vai dar. Olha só, lembra desse gráfico aqui do economista Kondratiev falando do inverno econômico, verão, primavera, outono econômico. Então, John Templeton operou exatamente aqui. Ele nasceu aqui em 1912 e pegou uma grande depressão, viveu uma grande depressão. E na Segunda Guerra aqui, ele pegou o caminho de volta da primavera e o verão econômico e pegou muitas indústrias aqui em 1930, 1940, ele se formou em 1938, né? 1940, 38, 40 ele começou sua vida profissional e pegou muita empresa devastada aqui na Segunda Guerra, como eu falei. Falei que ele tinha pego a Primeira Guerra, não foi? Ele nasceu na Primeira Guerra, já nasceu no caos. Ele não pegou a era econômica aqui, claro, ele nasceu em 1912 e então na Segunda Guerra ele pegou muita empresa boa. Ele comprou na baixa e vendia na alta, comprava na baixa e vendia na alta. Era assim que ele fazia. E seus 4 pilares são esses: a procura de barganhas, como diversificação global. As barganhas que ele procurava não era só no continente onde ele vivia, não era só no país onde ele vivia. Ele procurava boas barganhas em todo o mundo. Ele era conhecido por ser um investidor que tinha negócios no mundo inteiro, na Ásia, no Japão, na Europa, Estados Unidos, América Latina. E as crenças e traços de caráter estão ligadas aonde? A uma consciência social, econômica e política. Ele tinha e sabia que não era rico só por ser rico. Ele precisava agir de forma social, de forma política, de forma econômica nas coisas onde ele atuava. Por isso ele era pau em filantropia, em ajudar o outro. Vamos avançar um pouco mais no que ele pensa. A diversificação global está ligada à procura de barganhas, né? E ele tinha alguns lemas. Alguns deles são esses aqui que estão nesse slide, como você pode ver. Como você pode ver aqui. Cadê? Deixa eu botar para você. Aqui. Não siga a multidão. 2. Compre quando os outros estão vendendo e venda quando os outros estiverem comprando. Movimento sempre o contrário. Faça sua pesquisa, não vá na cabeça de corretoras, de investidores. Procure fazer sempre suas pesquisas sobre e vá profundo de cada empresa. Pare para analisar se você investir na bolsa, se você quer investir na bolsa. O primeiro caminho passe a entender daquela empresa, passe a compreender o que ela faz, como ela ganha dinheiro, se ela tem lucro, se não tem, se ela tem uma boa gestão, se ela tem boas práticas, se ela protege o meio ambiente, enfim. Faça a sua pesquisa. E tenha uma visão a longo prazo. A visão que John Templeton tinha, mesmo na guerra, era que ele sabia que tudo iria voltar. Ele era muito positivo, ele tinha um pensamento muito positivo, muito forte, John Templeton tinha. E ele tinha uma visão de longo prazo, de que o que ele estava vendo naquele momento da Segunda Guerra não iria de maneira alguma permanecer daquele jeito. E é uma das coisas que nós temos quando estamos passando por problemas difíceis ou momentos difíceis. A gente acha que aquilo nunca vai acabar. E na verdade acaba, tudo tem um fim. E ele apostava nisso. E consciência social, econômica e política. Ele tinha as crenças e traços de caráter e uma espiritualidade e oração fantástica. Ele era flexível, paciente, tinha uma extensa rede de amizades que ele aprendeu com a mãe dele, tem um controle emocional fortíssimo e pensamento positivo. E por último, uma vida simples. Ele tinha uma vida bastante simples que o fez libertar-se logo da dependência financeira e poder levar uma vida livre, uma vida com várias possibilidades. Agora, pergunto você, será que John Templeton fez
devaneios com sua vida, ele exagerou no modo de vida, ele exagerou no modo de agir, de maneira alguma. Ele foi levar a vida pianinho, sandalinha da humildade, porque ele entendia qual era o real motivo de viver e qual era o jogo da vida e da sobrevivência. É exatamente esse. Vida simples, saber que Deus controla todas as coisas, faça a sua parte como ele fazia sua parte e saber que o tempo muda. Uma hora estamos em crise, outra hora estamos na bonança, outra hora descemos para a crise novamente. É isso. Espero que tenha gostado dessa mini biografia de John Templeton, um cara que inspira, um cara que fez diferença no mundo. Acesse o site da Fundação John Templeton, ela tem a versão em português, vou deixar o link para vocês aqui também na nossa plataforma de ensino. Como o John Templeton tem muitos outros e quer enriquecer sua vida com boas biografias. Isso me inspira, ele me inspira, espero que tenha inspirado você a agir e fazer um mundo diferente. Ok? Pergunta para encerrarmos. Qual é o teu propósito na Terra? Qual é o teu propósito? O que você pode fazer de melhor nesse mundo, nessa Terra, nessa vida, para que com sua profissão, com seu trabalho, você beneficie o maior número de pessoas. Não se esqueça nunca de ajudar o próximo, de manter uma vida simples, saber que Deus está no controle de todas as coisas e preparar-se sempre para as mudanças, ok? Nós não somos mais o mesmo de ontem e ninguém consegue mergulhar no mesmo rio duas vezes no mesmo lugar. Ninguém consegue, o rio sempre vai passar. Quando você mergulhar a segunda vez no rio, já é um outro rio. Aquela primeira água já passou. Então, grande abraço, fica com Deus, pensa sobre isso, Power. Tchau.